Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por esse novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu agradeço por poder agradecer. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Com essas palavras que são lema deste terceiro domingo da Páscoa, 18 de abril de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana, ele nos remete à bonita história dos dois discípulos a caminho de Emaús, que foram no domingo da Páscoa à noite, enquanto caminhavam de volta para o seu povoado, Emaús, foram acompanhados pelo próprio Jesus ressuscitado e depois o receberam na sua casa e reconheceram Jesus Cristo quando este Senhor partiu o pão diante deles. Jesus então desaparece da sua presença e eles, antes de retornarem rapidamente a Jerusalém para contarem aos seus condiscípulos que de fato o Senhor ressuscitou, comentam entre si, por exemplo, o que está escrito aqui: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Nós não o reconhecemos. E, no entanto, nós percebemos que havia algo de completamente diferente no ar. Aquelas palavras que ele nos falou, elas aqueciam o nosso coração, não eram palavras frias e duras, como tantas outras que se ouvem por aí, mas eram palavras vivas e calorosas. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras e a partir dela explicava o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo? Nós, neste terceiro domingo da Páscoa, queremos seguir meditando a respeito da mensagem da ressurreição de Cristo, seguir meditando a respeito do testemunho que a Escritura dá sobre Cristo e o testemunho que o próprio Cristo dá a seu respeito, e também da incumbência que nos é dado como Igreja cristã de levarmos adiante esse testemunho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós.
Realizamos esses momentos de gravação, meditação, louvor e oração, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto de pregação indicado para esse terceiro domingo da Páscoa em nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil encontra-se em Lucas capítulo 24, os versículos 36 até 48. Eu passo a ler. Jesus apareceu no meio dos discípulos e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui diante de nós mais uma passagem, mais um relato a respeito de uma manifestação do Cristo ressuscitado na noite do domingo da Páscoa. O evangelista Lucas, quase ao final do seu evangelho, na história seguinte, a história dos discípulos de Emaús, relata e narra agora como depois, imagino eu que devemos imaginar aqui uma sequência cronológica, depois que Jesus se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús, ele agora se encontra com os discípulos que estão reunidos e escondidos em Jerusalém. Aparece no meio deles e lhes diz: paz seja convosco. Deseja-lhes o shalom. Eu imagino que a palavra paz seja convosco seja, num primeiro momento, simplesmente uma saudação do tipo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas que naturalmente tem por si só uma conotação, um conteúdo bem diferente, né? Muito mais precioso, né? Porque não deseja apenas um bom dia ou uma boa tarde, mas deseja a paz. Portanto, no primeiro momento, eu diria isso aqui é apenas uma saudação. Olá, boa tarde, boa noite. Mas imediatamente nós percebemos que o desejo de Jesus de que a paz seja com os seus discípulos tem também um fundo específico que é exatamente o medo que os discípulos têm de que a mesma desgraça, a mesma tragédia que ocorreu ao seu mestre possa ocorrer também a eles. Afinal de contas, eles estavam vinculados a esse Jesus que foi condenado à morte na cruz. Paz seja convosco, ou seja, não tenham medo, vocês estão preocupados, vocês estão aqui escondidos, talvez trancados em um lugar considerado
mais ou menos seguro. E Jesus vem agora e diz: paz seja convosco. Deseja-lhes a paz, mas não apenas lhes deseja, mas também lhes dá a paz por meio da sua palavra. E eles, porém, em um primeiro momento, diz aqui, eles se sentem surpresos e atemorizados, acreditam estarem vendo um espírito. Quem sabe nós talvez poderíamos dizer também que estavam vendo um fantasma. Afinal de contas, eles contavam com quase tudo, menos com isso. Que Jesus, crucificado e morto 2 dias antes, agora lhes aparecesse ressuscitado. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu sou, que eu tenho. Vede as minhas mãos e os meus pés. As marcas da crucificação estão no corpo de Jesus. Isso sempre, de novo, é um aspecto que nós não devemos nos cansar de enfatizar, que o ressuscitado segue sendo o crucificado. A cruz não anula, ou melhor dizendo, a ressurreição não anula a cruz de Cristo, mas confirma a entrega de Cristo por nós. Confirma que aquela morte de Cristo, em si uma tragédia e um crime hediondo, uma grande injustiça praticada contra um inocente, foi ainda muito mais do que isso, mas foi, acima de tudo, obra salvífica de Deus por meio do seu Filho. E a ressurreição, ela destaca exatamente isso. O ressuscitado segue sendo o crucificado, condenado injustamente, sim, como um inocente, mas ao mesmo tempo e acima de tudo entregue por Deus o Pai para a salvação da humanidade. Vede que sou eu mesmo. Esse Jesus que tantas outras vezes já havia dito: sou eu. Por exemplo, quando vinha ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar da Galileia: não temam, disse ele, sou eu. Também ali eles achavam que estavam vendo um fantasma. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Também esse é um aspecto que nós, como cristãos, não cansamos de sempre de novo enfatizar, qual seja exatamente a materialidade da ressurreição do corpo. Isso é um mistério, nós não podemos entender. Do lado da nossa igreja aqui em Lomba Grande temos um cemitério e, semelhante a esse cemitério, há milhares ou até milhões espalhados pelo mundo todo. E todos esses mortos nos cemitérios, e assim possivelmente também cada um de nós, eu e quem está me assistindo, um dia vamos ser enterrados e vamos voltar a ser pó. E mesmo assim a fé cristã, o Novo Testamento, o Credo e toda a igreja cristã testifica não apenas a salvação da alma, mas testifica a salvação da pessoa na sua integralidade. Isso significa também a salvação do corpo. Creio na ressurreição do corpo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí a história segue, que os discípulos, eles continuam um pouco confusos ainda, mas estão extremamente alegres, e para dar ainda um sinal adiante, além de todos os que ele já tinha dado, Jesus agora pede que lhe seja dado algo para comer, e eles então lhe oferecem um pedaço de peixe assado e um favo de mel. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Ou seja, esses três, Moisés, os profetas e os salmos, constituem aquilo que hoje nós conhecemos por Antigo Testamento. A mesma coisa Jesus também havia dito instantes antes aos discípulos no caminho de Emaús, que era necessário que se cumprisse a Escritura que falava exatamente do sofrimento, da morte e da ressurreição do Cristo, do Salvador, do Filho de Deus.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Enquanto Jesus estava vivo, ele já havia anunciado aos seus seguidores que ele haveria de morrer e ressuscitar, e no entanto eles não o entenderam e nem podiam entender. Agora, porém, ele lhes abre o entendimento para compreenderem a mensagem da Escritura, para compreenderem a mensagem salvífica da morte e ressurreição de Cristo. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esse é o fruto da morte e ressurreição de Cristo. Perdão dos pecados em seu nome para aquelas pessoas que aceitam o chamado ao arrependimento. E Jesus conclui dizendo: vós sois testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas, de que na minha trajetória de Jesus se cumpriu a Escritura. Em meio a essa tragédia humana, em meio a essa grande injustiça contra um homem inocente, Deus operou o seu plano salvífico. Vocês são testemunhas dessas coisas. E, ao mesmo tempo, agora, Jesus já vai apontar para a frente, para o livro dos Atos dos Apóstolos, onde ele vai dizer aos discípulos que eles serão suas testemunhas, que vão levar a partir de Jerusalém até os confins da terra exatamente a mensagem da morte e ressurreição de Cristo, o chamado ao arrependimento e a promessa da remissão dos pecados a todos que atendem este chamado. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido a fazermos uma breve oração. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra. Obrigado também por esta história da Páscoa de Lucas 24, lá no final, em que Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, morto e ressuscitado por nós, apareceu aos seus discípulos, abriu-lhes o entendimento para o anúncio da Escritura Sagrada, mostrou-se ressuscitado, não apenas como um fantasma ou um espírito ambulante, mas realmente ressuscitado. E desde já também lembrou-lhes da incumbência que lhes estava sendo dada de serem testemunhas desse evento até os confins da terra. Obrigado, Senhor, que após a Páscoa nós podemos seguir meditando nessa mensagem, sendo alimentados por ela, sendo fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Queremos atender sempre de novo ao Teu chamado ao arrependimento. Pedimos por Teu perdão e pedimos que preserves, alimentes, sustentes e fortaleças a nossa fé em Jesus Cristo, para que assim sigamos vivendo, testificando em palavras e ações a fé nesse Senhor. Foi Ele que nos ensinou a orar com palavras, conforme dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Eu ainda vou, depois da bênção, cantar um último canto. No início eu entoei Graças, Senhor, eu rendo muitas graças, um hino da manhã em que agradecemos e louvamos a Deus pelo novo dia que Ele sempre de novo nos concede. E quero agora então ainda pedir a sua licença para cantar uma bênção final. Deus te abençoe, guarde o teu andar.
Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra a cada passo como caminhar. Quando vier a noite não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra a cada passo como caminhar. Quando vier